Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um Giro Novo Dia. Eu sou Márcia Mazei e o tema de hoje eu tenho certeza que você vai gostar, pelo menos para parar um pouquinho e refletir. Porque com certeza alguém já chegou para você e te apresentou uma receita que te fará resolver todos os seus problemas. Aqui a gente não está querendo denegrir ninguém, nem muito menos dizer que pessoas são ou não profissionais. A gente aqui só está querendo propor um debate. É porque certamente tem havido uma invasão, dos chamados coachings ou então os influencers. Mas até que ponto isso está agregando à sua vida ou está apenas te iludindo? Esse é o tema de hoje desse giro. Eu espero poder contar com você. E a minha convidada é a Camila Matias, que é psicóloga e neuropsicóloga. Muito obrigada pela sua participação, sua presença aqui. Fiz questão de abordar esse tema, porque afinal de contas a gente está falando de uma questão que acaba mudando a vida das pessoas porque elas acreditam naquilo que elas estão ouvindo. Então vamos falar um pouquinho da psicologia. É, qual que é a diferença que existe entre a psicologia e um profissional que se diz coaching? Tá. Obrigada pelo convite. Primeiro, obrigada. Estou adorando estar aqui. Eu acho que esse tema vai render. Eu adoro conversar, principalmente sobre esse tema. Então, vamos lá. A gente tem que fazer uma diferença aí, porque dentro desse globo do coaching, muitos também estão. Cada vez muda-se a nomenclatura para coaching, treinador comportamental. E dentro da psicologia, Márcia, nós temos a vertente comportamental. Eu, por exemplo, sou psicóloga comportamental. Então vamos separar um pouquinho as coisas. Um psicólogo é a pessoa que trabalha com a saúde mental. Então nós passamos por uma faculdade de psicologia, né, temos um certificado, um diploma de bacharel em psicologia e nós nos especializamos em diversas áreas, né? Bom, eu sou psicóloga comportamental, significa que eu atuo na área e na linha comportamental e cognitiva. E aí a gente fala um pouquinho sobre o coaching. Bom, de uma forma semântica do negócio, esse termo ele chegou aqui como uma tradução, ou na verdade sim, nome mesmo, como eu já disse, coach, que vem da língua inglesa, né? O treinador. O coaching, ele treina. Ponto. Isso é uma relação que ela é verdadeira. O problema onde que tá? Quando se treina tudo, né? Eu tenho um coach, embora ele não use esse termo. Eu tenho um personal trainer. Ele é educador físico, ele é fisiologista e ele me treina no esporte que eu pratico e na academia. Ele é um coach, embora ele seja educador físico. Quando a gente fala que uma pessoa treina uma área específica, ela é um coaching. A gente está falando de um problema que é um curso de mais ou menos 100 horas, e essa pessoa está vendendo um treinamento comportamental para mudar a sua vida, que inclui a sua saúde mental. Quais os riscos que existem quando você opta por dar ouvido, né? O discurso deles também são sempre muito atraentes, né? Esse é o ponto crucial. Exatamente. Nossa, demais. Por quê? E eu falo isso, bom, eu sou psicóloga clínica, esse ano eu completo 10 anos, mas antes disso eu fui psicóloga organizacional. Trabalhei na área da psicologia organizacional, oferecendo treinamento para gestores, para a área da saúde, enfim. E uma das coisas que a gente faz na parte dos treinamentos é justamente ter uma comunicação, uma oratória e uma comunicação persuasiva. Quando a gente fala da comunicação do coaching, eles são extremamente sedutores, né? Quando você olha, inclusive, para eles, estão sempre todos muito bem arrumados, Esteticamente, né? esteticamente, tudo, todos alinhados, né? E isso já chama a atenção de quero ouvir o que essa pessoa quer falar. E o discurso inicial, ele é totalmente envolvido com uma capacidade de oratória para chegar justamente naquilo que você quer ouvir. E esse discurso chega primeiro no impacto emocional. Quando se lota salas de uma palestra, o que quer que seja, são pessoas que de alguma forma precisam e querem ouvir. Por isso que a gente paga uma palestra. E o início do discurso, das palestras, ele envolve todo um aspecto emocional. Então, veja, às vezes eu já estou fragilizado ou não. E aí a gente pode falar até entrar num campo de neurociências que esse discurso primeiro atinge uma área do nosso cérebro, que é o nosso sistema límbico, que ele é totalmente envolvido com as nossas emoções. E aí a gente tá lá, rodeado com aquelas emoções, com aquela fala extremamente atraente, a gente perde um pouquinho a nossa capacidade de: "Será que isso é verdade ou será que não é?" Por quê? Sabe, não sei se você já ouviu aquele discurso de assim: "Você não pode
prometer nada se você está com raiva demais e nem se você está feliz demais. E nem Uhum. tomar decisões, porque a sua capacidade cognitiva é zero, né? Então, dentro de um discurso onde você está ouvindo uma coisa extremamente apaixonante, você perde essa capacidade de, pera lá, isso é verdade ou não? Depois de horas de palestra, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora de palestra, se às vezes vende-se alguma coisa e você não está com a sua capacidade de tomada de decisão totalmente associada. E aí que vem o problema. Porque às vezes você compra alguma outra coisa, uma cura milagrosa, às vezes para o seu problema, para o problema que você está enfrentando, que nós da área clínica não podemos oferecer para você, porque isso não existe. Então você chega às vezes nesse lugar, para alguma pessoa que é extremamente atraente te oferece. E aí a gente começa a falar de um risco que envolve a saúde mental. Porque eles vêm com a promessa de te curar a depressão, a Sim. ansiedade. E o que que é mais gostoso? Você chegar num consultório, seja de um psicólogo, seja de um médico psiquiatra que passou 6 anos na universidade, mais 3 anos de residência, tá lá e fala assim: olha, é antiético, porque não existe uma cura para depressão ou para ansiedade ou para um transtorno do estresse pós-traumático que seja, só que eu estou te dando ferramentas, seja de terapia cognitiva, comportamental, associado ao medicamento para que você tenha uma qualidade de vida, ou alguém que fale assim: com o meu curso disso, você consegue se curar, porque a depressão tem cura e a indústria farmacêutica. E aí começa-se a ter uma série de coisas que é óbvio que esse discurso é muito mais gostoso, entende? E aí a gente começa a ter um perigo muito grande que impacta a saúde mental das pessoas. E por que as pessoas não buscam a terapia e buscam esses discursos Ó, prontos? olha, é uma série de coisas. Primeiro, terapia não é uma coisa gostosa, é uma coisa incômoda, porque a gente tira o indivíduo do seu próprio lugar confortável, né? E eu falo isso sendo uma profissional da área, sendo psicóloga que tem pacientes, e no meu lugar também de sendo uma pessoa que faz terapia. É incômodo, às vezes eu tenho uma raiva da minha terapeuta porque ela me tira do meu lugar de tranquilidade. E você precisa fazer alguns movimentos, seja da sua própria análise ou não. E levando em consideração que, dependendo da sua condição, você vai ter que lidar com isso para o resto da vida, né? Na saúde mental, por exemplo, a gente não fala em cura, a gente fala de remissão dos sintomas. E às vezes esses sintomas eles voltam ou não, né? E aí, ok, chega a pessoa, né, não quer ouvir isso, ou porque é muito difícil ouvir isso, ela vai procurar outras ferramentas, porque também é um direito da pessoa Claro. procurar outras ferramentas, e ela chega nesses lugares. Fazer a terapia é incômoda, a gente não quer ouvir que o nosso problema não tem uma cura, que quer que seja, e a gente quer buscar outras ferramentas, seja elas quaisquer que sejam, seja, né, numa palestra do coaching, um curso, seja de outras vertentes que não vem ao caso a gente colocar aqui. E as pessoas, vale a pena a gente sempre pontuar que na fragilidade das pessoas, elas começam a buscar qualquer coisa. E aí, mas Camila, pode ser que eles melhorem? Pode ser, mas a gente coloca como um confundidor. Quem garante que foi as estratégias dos coaches que deu certo e não foi uma outra associação? Entende? E aí um vai falando para o outro, um vai falando para o outro, e aí a gente não consegue chegar até lá. E aí eu tenho uma segunda crítica, não consegue chegar até a população. Eu tenho uma segunda crítica até da minha classe, da classe de nós profissionais da saúde mental, clínica, que assim, entre o acolhimento do coaching e entre o profissional que às vezes não ouve adequadamente o paciente, ele vai para o coaching. Tá lá, eu entendo a sua dor, porque eu também já passei por Uhum, isso. uhum. Eu sou de uma velha guarda da psicologia, e a gente aprendia na faculdade que a gente não podia falar da nossa vida particular para o paciente, não tem que manter essa distância, ninguém Uhum, sabe, né, da uhum. minha vida particular. Por um lado é bom acontecer isso, né? Mas existe um distanciamento muito grande sobre isso. Já com o coaching, não. É Eu o vou contrário. falar a minha vida e minha história para que você possa saber que você também consegue fazer isso. Mas não é assim que funciona, né? A minha história de vida e a minha experiência de vida não é um método de tratamento para o meu paciente. Nessa mesma toada vem os influencers. Ah, vem os influencers. O efeito é o mesmo? Ou é pior? Como é que você vê isso? Olha, Márcia, eu acho que é pior, sabe por quê? Hum, Vamos pegar o alcance, tá? uhum, E eu falo isso porque vou falar de uma relação de Instagram. Se eu posto alguma coisa lá, às vezes 200, 300 pessoas chegam lá
e vê, né, os meus stories. Imagina 300 pessoas no auditório. Você é comunicadora. É muito, não é? Nossa. Então. Agora, imagina um influencer que alguém vê, vamos colocar assim, 2 milhões de pessoas vê as stories. O que eu vou falar para 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, tem um poder de alcance gigantesco. E essas 2 milhões de pessoas vão compartilhar com outras pessoas e começa-se a disseminar. E aí vamos lá. Quem tem mais poder? O influencer, que, né, acorda perfeitamente, está falando que graças ao fulano ou aquela pílula mágica conseguiu se melhorar disso e aquilo outro, ou um profissional que está lá de jalequinho na sua mesa com seus 500 seguidores, que está lá ralando no laboratório, tentando fazer uma pesquisa clínica para mostrar que a gente faz, de alguma forma. E aí entra uma outra coisa que, assim, lamentavelmente, as pessoas também não têm esse pensamento crítico de, pera lá, né? Eu tenho uma frase que eu costumo falar, na verdade, fico parafraseando essa frase, que é assim, qualquer solução simples para um problema complexo é muito grave. É duvidoso. Demais. Então, quando alguém fala de uma forma simples, eu fiz isso para um problema extremamente complexo, se a gente não começa a duvidar, que aí a gente fala, né, eu estou fragilizado, essa informação atinge o meu lado emocional. Naquele momento, eu não posso decidir se isso faz sentido ou não para tomar uma decisão. Mas, espera lá, isso aqui é simples demais. É só eu tomar isso que funciona? É só Aí bom, vou fazer uma crítica. É só eu tomar uma água com sal que funciona para eu resolver esse problema? A gente está em 2025. Isso é simples demais para a gente resolver um Com problema. certeza. E eles vendem, né? Os influencers ainda têm essa questão consumista, que eles incentivam o consumo e eles mostram uma imagem de ostentação que não condiz com a nossa realidade. Exatamente. Quando a gente fala, e eu vou entrar um pouquinho nessa minha área, né, de trabalhar com pais, né? Quando algum influencer fala dessa questão das suas próprias dificuldades com os seus filhos e tudo mais, chegam nos pais uma sensação de incompetência. Ai, mas olha só, falou isso tão bonito. É simples a gente falar que a gente tem que amar, que o influencer fala, ame o seu filho. Só que o influencer, ele tem várias babás para cuidar de noite. E fica muito fácil amar o seu filho dessa forma, né? Quando Exato. você também não precisa trocar fralda, porque também tem uma pessoa que troca fralda enquanto você está fazendo o seu elíptico de todas as manhãs. E envolve uma capacidade de julgamento muito crítica e muito delicada da gente separar, da gente entender que a vida desse influencer não é a nossa realidade. E eu falo isso, Márcia, sendo uma pessoa extremamente privilegiada, que às vezes pode ir à academia 9 horas da manhã. Eu sei o meu papel de privilégio que eu tenho, entende? Mas não é a realidade das pessoas. E voltamos para aqueles discursos básicos de todos temos as mesmas 24 horas. Mentira, não temos. Sim. Não temos. Aliás, essa é uma ideia que eles vendem muito, né? Sim, é só você querer, é só você usar. Eu demorei 9 minutos da minha casa até aqui. Do meu consultório até minha casa são 8 minutos. Eu não pego transporte público e se eu tô sem carro, eu vou de táxi. As mesmas 24 horas que todo mundo. Jamais. Eu não vou 5 horas da manhã para academia. Como é que os pacientes têm chegado ao seu consultório? Existem casos de pacientes que chegam ao seu consultório com consequências, ou consequências mesmo, de acompanhar tudo isso que é vendido, seja pelo influencer, pelo coach? Sim. Bom, aí vamos pelas ramificações, porque o que mais chega no meu consultório, né? Eu falo que nem tanto assim, porque a gente tem cada vez mais pessoas dentro dessa linha, né, de linha acadêmica, que seja, tentando fazer uma divulgação científica, né? Mas talvez coaching nem tanto, mas um pouco mais das outras pseudociências. Chega bastante, né? Então, dentro, né, o coaching, como a gente falou, é um treinador que está entrando numa área de treinamento comportamental, que está invadindo a área da saúde mental, mas a gente também tem outras áreas que eu acho que as pessoas vão um pouco mais a fundo, né, das pseudociências, que também envolve técnicas para reprogramação de traumas, né, que também não é tão simples assim, porque na verdade não se reprograma trauma,
né? Então, nos consultórios, chegam mais essas pessoas que tentaram, né, por outras vias, lidar com os seus problemas, sejam eles de traumas mesmo, aqueles traumas que a ciência reconhece como trauma, ou depressão, ou ansiedade, ou o que quer que seja, mas a pseudociência está aí. E a pseudociência justamente envolve essa coisa de eu posso resolver o seu problema. E os psicólogos e psiquiatras não falam isso para as pessoas. A gente não pode dar garantia que a gente vai resolver o problema. Nós somos uma ferramenta para que você consiga observar os seus comportamentos e então que seja conseguir lidar com eles. Porque a nossa vida não é linear. E eu não posso oferecer uma vida linear para o paciente. Não pode prometer. Não. Camila, agora tem os profissionais que são estudados, eles se formaram para estar lá, falando para aquele público. É bom a gente distinguir uma coisa da outra. Sim, é aí que tá. Aí vai a nossa capacidade de julgamento, Márcia, de, por exemplo, assim, quem é esse profissional que está me oferecendo isso, né? É aquela coisa que na internet a gente consegue pegar uma série de coisas, né? Quem é esse profissional que está me oferecendo? Ah, existe. Eu tenho colegas que são psicólogos e têm uma formação de coaching. Uma porque tem os seus consultórios e também fazem trabalhos em empresas, né, com treinamento comportamental para gestores. Só que aí você está falando de um psicólogo envolvido, ficou lá por 5 anos numa faculdade, foi fazer outras especializações, entende sobre comportamento humano e pelo menos desenvolvimento humano, né? Eu acho que vale sempre a pena. Estão me vendendo tal curso, mas o que essa pessoa tem? Eu costumo falar, né? Assim, numa conversa de bar entre amigos, que assim, se alguém vai me dar um conselho, tem que ser alguém que não comete os mesmos erros que os meus, Com porque certeza. senão não dá muito certo, principalmente se é Sim, conselho financeiro e amoroso, né? sim. Calma lá, né? Vamos ver como que você tá nisso. E a gente pode, mas qual que é a sua experiência nisso? Eu falo muito no meu consultório que assim, eu falo, pais, perguntem para os médicos às vezes, ou pergunte para os outros profissionais, por que que você acha que é isso? Questiona, né? E aí que tá. A gente não tem o hábito de questionar as pessoas. Mas por que que você está falando isso? Né? Você consegue me dar outras luzes, outros caminhos para eu então tomar uma decisão a respeito disso? Estão me vendendo um curso tal, mas quem é essa pessoa? Procura, pergunta um pouco para saber quem é essa pessoa. O que mais me preocupa, como pessoa mesmo, quando eu vejo a atuação dessas pessoas, é o efeito manada. Parece que eles fazem uma lavagem cerebral. Esse é um risco importante que a gente precisa ser falado aqui, precisa ser falado. Sim. Mas sabe que isso, né, esse efeito manada é até uma questão assim da nossa espécie, né? A gente chegou aqui porque a gente chegou aqui por conta desse efeito manada. Alguém Sim, falou que saindo daqui para ir para cá a gente ia sobreviver. Então isso está no nosso DNA, isso é uma bagagem genética que a gente traz aqui da nossa questão evolutiva, né? Isso sempre aconteceu. E aí, vamos imaginar assim, há uns milhões de anos, um pouquinho mais atrás, existiam 2 grupos. Aqui falou assim: olha, a gente tem que sair daqui para ir para cá, a gente tem que sair daqui para ir para cá. Quem veio para cá sobreviveu, quem foi para lá, acho que não sobreviveu, né? Então, isso a gente acaba carregando no nosso DNA genético essa capacidade aí de pegar alguém. Nós precisamos de um líder. E a gente vai para outra área se a gente for falar sobre isso, né? O ser humano precisa de um líder, seja ele religioso, espiritual ou um coach, né? E aí esse efeito manada envolve muito essa questão do, né, vou falar aquilo que é importante para você, porque como eu sei que você precisa de um líder, eu posso ser o seu líder. E um vai pregando a palavra para o outro. Isso é em diversas áreas, tá? Aqui a gente está falando do coaching. E é isso, um vai falando para o outro, um vai falando para o outro. Lembro daquelas reuniões, a minha mãe, ela sempre vendeu essas coisas, né, de Tupperware, essas coisas, né? Chama uma amiga. faz uma reunião. Exatamente, faz uma reunião. E um vai falando pro outro. E aí, quem não... Ah, eu ouvi uma pessoa maravilhosa, né? Vamos comigo no próximo. A minha irmã me chamou recentemente para ir num evento lá, que ela participa de dança. Ai, vai ser tão bom para você. Eu até perguntei, calma, mas eu vou ter que ficar olhando pro sol e falar obrigada, sol. Ela até brincou, porque é isso, chame uma amiga. E aí a gente faz, um vai chamando o outro, no próximo encontro um que chama o outro. Isso acontece não só nos grupos do coaching, né? Acontece numa vertente, assim, desde sempre, eu acho. Sim. Você já falou um pouco, mas eu quero ainda voltar nessa questão dos riscos que existe
de você tomar essa pessoa como um ditador daquilo que é bom para a tua vida, sendo que a minha vida é a minha vida, a sua vida é a sua vida. Uhum. Começa por aí, né? Que riscos que existem que as pessoas devem ficar atentas? Olha, eu acho que para a gente falar dos riscos, a gente vai ter que falar um pouquinho lá de uma questão até, Márcia, do quanto as pessoas estão perdidas nas próprias identidades, né? Uhum, De por que que eu preciso seguir alguém? Por que que eu uhum, preciso desse coach me falando o que eu tenho que fazer? Exceto se eu contrato, como eu falei, se eu contrato um personal para me guiar, se eu contrato um coach financeiro para falar das minhas finanças, que é um economista, né, que trabalha com isso. Mas a questão é, a principal é, por que que eu preciso? Por que que eu me perdi na minha identidade para precisar de alguém para faça isso, faça aquilo, né? Quais são os riscos? Gigantescos. Porque se eu estou tomando uma decisão baseada naquilo que outra pessoa acha que sabe melhor para mim, quem que vai sofrer as consequências, as possíveis consequências disso? Se eu coloco a minha saúde mental na mão de uma pessoa que não sabe, porque desculpa, um coach que não é um médico, não é um psicólogo, não sabe tratar de saúde mental, e eu coloco a minha vida, quem que vai sofrer as consequências quando os meus sintomas voltarem? Porque pode ser que esses sintomas remitam em algum momento, mas quem que vai sofrer essa consequência depois? Corre-se o risco, sim, né, dessas pessoas chegarem, que aí eu falo, né, primeiro uma questão de por que que eu preciso de um líder desse, e o outra vertente é, quem que vai sofrer as consequências? boa pergunta. Camila, fala para mim, aonde é que tudo isso vai parar? Essa invasão dessas duas personalidades que hoje a gente encontra demais na nossa sociedade, que é o coach e o influencer. Eu não sou muito otimista, tá? Não sou. Eu falo que assim, né, eu faço assim o meu trabalho, né, de cada vez mais buscar o conhecimento para ajudar as pessoas que chegam no meu consultório para tentar o mínimo que seja divulgar informação de qualidade e científica para as pessoas, né? É dentro daquilo que eu consigo fazer também. Mas eu não vejo, Márcia, uma perspectiva de que vai reduzir, né, essa Hum, questão do influencer. A comunidade coaching, eu tô percebendo que ela tá diminuindo. tá. Eu tô percebendo que tá. Tanto é que, como eu falei pra você, né, fiz umas pesquisas aqui até pra ver como que anda a sociedade brasileira, uma questão dos cursos, pra ver se mudou um pouquinho. Só que isso tá dando lugar para outras Que áreas. seriam? Posso nomear? Por favor. Tá. Até Então, para a gente já é, começar a ficar com a antena ligada. tá. Bom, do coaching tá se dando lugar, por exemplo, para o constelador familiar, está se dando lugar para quem faz, por exemplo, práticas de aromaterapia, né? Que não deixa de ser uma questão de vou tratar a sua saúde através de outras ferramentas, ou através, por exemplo, a constelação familiar, que envolve um trabalho, né, bom, olhe para você, para que então você consiga recuperar os seus traumas. Isso a gente está falando de desde doenças mesmo ocupacionais a questões de saúde de câncer ou psiquiatrias e tudo mais. O coach ele ainda existe, mas eu não acho que ele lota mais tanto assim um espaço quanto o influencer. Porque o É, o influencer influencer. participa de tudo isso, e o influencer divulga tudo isso. O influencer divulga, e eu falo até que tem influencer divulgando que faz terapia 4 vezes na semana. Isso deve ser ótimo para o psicólogo. Mas quem faz terapia quatro É, vezes na é, semana? exato. Não se faz. É uma minoria de paciente. Eu tenho paciente que faz terapia 2 vezes na semana, mas é uma minoria. É que a necessidade exige, entende? Mas assim, entende? Ah, mas se ele faz, eu também. Então eu também, quero todo dia. Aí começa-se a confundir um processo terapêutico. Eu acho que assim, o coach a gente não ouve tanto assim. Tanto que nas pesquisas eu não vi tanta formação ainda assim para coaching, porque aí entra a questão que você falou, né, da sua área da comunicação. Hoje basta-se um bom celular, aquela luzinha redondinha, para a pessoa falar o que ela quer dentro da casa dela. E ela não precisa de um curso de 140 horas para isso. Ela Exato. só precisa de um tema e Seguidores. seguidores para fazer isso. Exatamente. Eu não preciso alugar um espaço, eu não preciso colocar um terno Armani, eu não preciso estar com meu cabelo em dia, muito pelo contrário, eu posso fazer isso de pijama na minha casa. Então, quando eu falo que eu não sou muito otimista,
É porque eu não acho que essa questão de rede social vai acabar tão cedo, porque está aqui e a gente tem que aprender a lidar com ela, né? A gente vai ter que aprender, não é um diabinho a rede social, né? A gente tem que aprender, inclusive, a usá-la. Não acho que ela será extinta tão cedo, mas eu acho que essa questão dos influencers ainda vai muito longe. Eu acho que o que a gente pode fazer é tentar trabalhar um pouquinho o pensamento crítico nas pessoas de por que você precisa de um influencer para falar o que você tem que fazer ou não. Por que esse Excelente. influencer tem que falar o lugar que você precisa ir? Por que você não pode ficar na mesa com os seus amigos e você precisa postar uma foto porque o influencer também falou para você postar e para que você marque ele? Para quê? Entende? Eu acho que o caminho dos influencers, eu acho que ele tá um pouquinho mais perigoso. Porque assim, por mais que o coaching não precisa de um pré-requisito. Acho que só você ter um ensino médio, alguma coisa assim, mas alguém tá te ensinando a fazer alguma coisa. Hum, O influencer não. Ele tá falando o que ele quer. exato. Para várias pessoas, e a maior parte delas são pessoas fragilizadas. Por quê? Quando você começa a comparar a sua vida com aquela do influencer digital, em alguma área da sua vida você está extremamente frágil. E isso, quantas pessoas, eu não sei se você conhece alguém, eu conheço várias, não é dentro do meu setting terapêutico, mas quantas pessoas que saíram das redes sociais porque não estavam conseguindo lidar com comparações. Pessoas que têm que são famosas, vamos Sim, colocar assim. sim. Aí a gente pega assim, no ano novo, por exemplo, Réveillon. Bom, eu passei na minha casa, quis passar na minha casa. Ai, todo mundo viajando. Aí você pergunta pra sua bolha, foi a minoria que viajou. Porque só postou quem viajou. E se eu não sei lidar com isso, ai, que depressão. Todo mundo viajou, menos eu. Frustração. Sim. Exatamente, é a minha frustração, é a minha decepção com a minha própria vida, mas só postou quem viajou. Quem estava em casa com uma pessoa ou com a sua própria família estava curtindo o momento. Tão melhor quanto. Adorei a conversa. Eu acho que você precisa voltar mais vezes para que a Ai, gente eu adoraria. converse mais sobre outros temas, ou talvez até voltar para esse tema aqui. Muito obrigada pela sua participação, Imagina. sua presença aqui. O que eu queria dizer, que acho que chamou muito a minha atenção no caso dos coaching, e que a Camila falou muito, é a questão da sua formação, né? Então, um personal training é um educador físico, um coaching financeiro é um economista, e por aí vai, né? Então, eu acho que de repente a gente pode se atentar à formação desse chamado coaching para ver o que é que ele pode acrescentar na sua vida. Com relação às influências, eu aqui estou falando por mim, né? Até como uma comunicadora que sou, vamos atentar ao conteúdo que esses chamados profissionais levam até você. Porque será que é um conteúdo que faz sentido para a sua vida, para a sua realidade? Ou é surreal, não tem absolutamente nada a ver com a sua vida? Então fica aí o questionamento. Eu espero que esse bate-papo tenha acrescentado alguma coisa. Lembrando, né? Curtam, comentem e principalmente compartilhem, porque de repente alguém que você conhece seria legal ouvir a Camila um pouquinho tudo que ela colocou aqui pra gente, certo? Esse giro tá terminando, eu volto e eu espero você. Beijo, tchau.